Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma live muito bacana mesmo. Daqui a pouco as nossas convidadas estarão entrando. Hoje nós vamos falar sobre a antologia Mulheres de Fortal. Sensacional esse trabalho. Vamos bater um papo assim muito legal com as meninas. Só aguardar. Daqui a pouquinho elas já estão chegando e a gente vai começar essa conversa maravilhosa. Fique aí, hein? Não sai daí não. Mas já divulga para todo mundo. Já começa a compartilhar aí para todo mundo poder participar dessa live. E você pode fazer perguntas, fique à vontade. Eu já tô aqui com a minha roupa de frio, porque aqui tá frio. Não sei como é que tá aí para vocês, mas aqui tá frio. São João del Rei tá muito frio. Aproveita e me conta aí como é que tá o clima aí, de onde você está. Olha, a nossa convidada, a Antônia, já chegou. Daqui a pouco eu vou já chamar ela aqui para entrar. Oi, Cleide, boa noite. Oi! Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo ótimo. Só não tô conseguindo te ver. Ah, mas eu tô conseguindo ver você. Toda vez que tem live, tem esse problema, né? Umas pessoas vê, outras não vê, mas Menina, não sei o que tá acontecendo. tô conseguindo ver nós duas. Gente, o pessoal que tá entrando aí, vocês estão conseguindo ver as duas também? Vão me falando aí. Gente. Boa, boa noite, pessoal. Cleide, deixa eu te falar. Uhum. Tinha mais uma menina que ia participar com a gente da live, né? Que era a Sim. Renata. Só que por problemas de saúde, ela não vai poder estar participando, né? Então a gente vai ser eu, você e a Mona Lisa. Ah, Que a beleza. Mona, a Mona Lisa acabou de chegar, inclusive. Opa! Deixa eu ver aqui. Muito obrigado, Pesografia, que você está dizendo que tá vendo nós duas, então isso é bom. Ao menos o pessoal tá vendo, tá ótimo. Deixa eu ver ela aqui. Consigo adicionar ela. Não tá aparecendo na solicitação. Vou entrar. Pede para ela enviar o convite novamente. Envia novamente o convite aí, ô Mona Lisa, por favor, por gentileza. Não tá frio aí, não, Antônia? Aqui tá frio. De manhã deu uma chuvinha, tava bem frio, até meio-dia, e depois abriu aquele calorão. Nossa, gente, aqui tá muito frio. Vamos só aguardar ela enviar o convite aqui. Ah, enviou, peraí. Ah, tá. Vamos ver se vai entrar. Ah, ela recusou. Entrou, recusou de novo. Ah, Daí acho deu que ela ativou o vídeo. foto. Gente, eu não consigo ver ninguém, meu Deus. Eu tô conseguindo, Boa noite. Boa eu tô noite. conseguindo ver. Boa noite, Mona Lisa. Gente, Seja bem-vinda. como assim? Eu não consigo ver ninguém, gente. A Mona Lisa consegue ver a gente? Consigo ver as duas. Pronto. E eu consigo Entendi. ver vocês três. Gente, que loucura! Só, só para a Cleide que não está aparecendo, deve ser alguma configuração aí É, no outra vez. aparelho. Mas eu acho que é no Instagram mesmo, porque da outra vez também a gente vê esse mesmo problema. Uma live que a gente fez aqui. Eu sei. Mas não tem
problema não, viu, Cleide? Tá, Porque a conexão tá boa, não tá falhando, né? Então a gente já pode dar início à nossa live, tá certo? Quero te maravilha. agradecer, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite de estar presente aqui na nossa live, né? Esse quadro é um quadro que a gente sempre gosta de fazer para estar divulgando os projetos do grupo também, né? Sim, E é assim muito como bom. você faz parte do grupo, a gente quer sempre ter você por perto, né? Mesmo que você não esteja aqui em Fortaleza, mas a gente está sempre buscando sua ajuda para você estar aqui também participando dos nossos projetos, do nosso trabalho, tá certo? Muito obrigada por Tá, é você uma ter honra. aceitado. Obrigada também a Mona Lisa, mais uma vez, por também estar colaborando também com nossos projetos. Sempre que a gente pede um reforço, ela está ali disponível. Muito obrigada, viu, Mona Lisa? Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. É ótimo, né? A gente bater um papo é muito legal, gente. Então vamos lá, né? Isso. Antes da Cleide começar a primeira parte, né, Cleide, Uhum. de entrevista, seríamos nós três, né? Eu, a Mona Lisa e a Renata, né? Que fizemos parte dessa antologia, Mulheres de Fortal, né? Mas aí, como a Renata, por um problema de saúde, não está podendo estar aqui hoje com a gente para falar sobre esse projeto, né, da antologia, seremos eu e a Mona Lisa. Essa primeira parte, viu, Mona Lisa, a Cleide vai fazer algumas perguntas para a gente, uma espécie de entrevista, perguntas light sobre a antologia, e depois a gente vai conversando no decorrer sobre outras temáticas, tá certo? Então, eu queria desejar uma boa noite a todos que estão nos assistindo, estão nos prestigiando nessa live, em mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. E a Cleide, a palavra é sua. Então, gente, como eu estava falando no início, hoje é um bate-papo muito legal sobre a antologia Mulheres de Fortal. E a gente quer muito saber, eu tenho certeza que, como eu, vocês também querem saber várias coisas. Então, vamos começar aí. Vou fazer a primeira pergunta. Que eu queria saber, meninas, como é que surgiu essa ideia, sabe? Essa ideia essa antologia linda sobre as mulheres de Portugal. Como é que vocês imaginaram, assim, teve essa ideia para fazer essa antologia? Pronto, eu vou começar respondendo, tá? Antes eu vou me apresentar, né? Para quem não me Ah, conhece, sou Antônia Lina, sou professora, também escrevo histórias, mas eu gosto mais da vibe de histórias infantis, né? Já tive algumas obras infantis publicadas de forma independente e tive a oportunidade de estar participando recente de um concurso e consegui ter minha obra publicada por uma editora, né? Depois eu vou estar mostrando, apresentando esse novo projeto para vocês. E esse projeto Mulheres de Fortal foi uma ideia do nosso fundador do grupo, do David Juan, certo? Ele queria fazer no mês de maio, né, uma homenagem especial à data do Dia Internacional das Mulheres. E aí ele teve essa ideia de estar criando a antologia Mulheres de Fortal, para que autoras convidadas, né, e algumas escritoras que fazem parte do grupo pudessem estar, né, falando sobre diferentes temáticas em relação a mulheres, né? Então a princípio era para ser um livro feito exclusivamente por mulheres. Porém, a gente fez o convite para algumas pessoas, mas nem todas estavam disponíveis, né? E a gente acabou fechando em 3 escritoras, eu, a Mona Lisa e a Renata, e os demais foram rapazes que se propuseram a completar a nossa antologia, também dando uma visão, um olhar sobre a sociedade em relação à mulher, certo? oh, bacana isso. Interessante isso. Ter essa participação na antologia feminina, assim, e a participação masculina, isso é bacana. Uma outra pergunta que eu queria fazer, Mona Lisa, você pode se apresentar e me responder também. Sobre a questão de. A Antônia também pode falar um pouquinho depois. Eu queria saber qual o texto foi mais significativo para vocês nessa antologia. Vocês me ouvem? Sim. Tá. Eu sou Mona Lisa Silva,
Como escritora, eu assino como Preta Grafia, né? Eu sou uma mulher negra periférica, aqui da periferia de Fortaleza, do Grande Bom Jardim. Sou antropóloga, sou escritora, educadora social, ativista, pesquisadora negra também. E aí as minhas escritas partem muito desse lugar de mulher negra no mundo também, né? Repensando, pensando. E aí, já meio que respondendo a sua pergunta, assim, eu tentei, nos textos do livro, contar uma narrativa, né? Que meio que vem já nos títulos, né? Aí eu começo o meu primeiro poema com Caça às Bruxas, depois eu vou para Profana, depois Fogueira, depois Mulheres que Dançam e Queimam e Lua Negra e Nova Era, que são os últimos, né? E aí eu acho que desse, um dos que eu mais gosto é o Profana, que no final acho que eu vou até recitar ele, né? Porque é isso, assim, nós enquanto mulheres, no geral, né, a gente é sempre subjugada, é sempre colocada em um determinado lugar, a gente é invisibilizada. E aí esse poema, Profana, vem nesse sentido de questionar isso, né? O que falam sobre nós e de como isso nos atravessa ou não, né? E a ideia era trazer um pouco essa ideia de que, apesar desses estigmas, desses estereótipos, a gente consegue ser dona de si, né? E também a gente consegue, claro que isso a partir de um movimento, né? Começar também a pensar que imagem que a gente quer passar, essa ideia de não se deixar levar pelo que o outro pensa, e quase sempre esse outro, né? Um homem branco, um homem de classe média alta, enfim, pessoas com vivências completamente diferentes da nossa. E aí é isso, assim, de pensar esse meu lugar enquanto mulher negra no mundo e de como eu entendo e enxergo as coisas, e sobretudo como certas questões, certos valores não me cabem e que eu não vou me adequar para estar nesse lugar. Então o poema fala um pouco disso. Assim. É interessante, eu gostei. É aquela questão, né, de você ocupar o seu espaço, né? Você Exatamente. ocupar. Assim, a escrita, ela acaba se tornando uma forma de manifestação. E uma forma de a pessoa explorar também o seu eu e mostrar para o mundo. E, assim, e outras pessoas darem a oportunidade de as pessoas mostrarem o seu talento também. Então, a escrita ela tem várias nuances, e isso é muito interessante. E é legal essa tua abordagem, porque muitas vezes as pessoas elas ficam se sentindo um pouco coagidas, né, de se expor, né, através da escrita, de ocupar o seu lugar, e isso é muito legal, sabendo que existem textos como esse numa antologia, que as pessoas podem ter acesso, e poder ver que elas também são capazes de escrever e se manifestar através da escrita. Antônia. Isso. E pegando o gancho da Mona Lisa, a princípio essa foi a ideia da antologia, né? De deixar que as próprias mulheres contassem suas histórias, que elas contassem os seus relatos de quem elas são, o que elas querem, o que elas desejam, sobre coisas que antes eram contadas pelos homens, né? Então, a nossa poesia, a gente queria colocar como nós mesmas nos enxergamos e como nós vemos as outras mulheres também, né? Porque, como a gente já conversou aqui em outros momentos, né? Recentemente no Congresso Literário Feminino também, a gente teve essa abordagem em relação ainda a mulher ainda não ter esse espaço, de não poder estar ocupando esse espaço poético, né? De ainda ser um espaço predominantemente masculino, né? Então a gente queria com essa antologia dar voz para as mulheres, para que elas pudessem colocar o sentimento delas na visão delas, algo que fosse realmente não só falar sobre empoderamento, sobre essas questões que estão aí, mas que elas colocassem toda a arte delas, né? Porque a gente conversando, a gente conhece muitas mulheres, né? No próprio congresso literário que a gente fez recentemente, que a
a literatura, ela cura, né? Ela é uma porta de abertura para várias nuances, não só para a poesia, mas também para libertar as mulheres com a forma de dar voz mesmo, delas falarem, delas desabafarem, serem ouvidas, de serem escutadas por outras mulheres, de serem inspiração, né? Então, assim, essa era, a princípio, o que a gente queria com essa antologia. E eu acho que a gente conseguiu, mesmo não tendo um número relevante de mulheres, mas a gente conseguiu, com as que participaram, ter esses relatos, né, expressos nesse livro. Eu, com os meus textos, eu também procurei abordar um pouquinho de cada coisa sobre mulher, né? Então, aqui nesse livro tem textos falando sobre a mulher que habita em mim, um pouco da minha essência. Tem uma homenagem para as mulheres de Fortaleza também. Tem um relato sobre as mulheres heroínas, essas mulheres muitas vezes que são silenciadas pelo fato, às vezes, de não terem estudo, por serem donas de casa, né? Porque ainda existe muito isso de uma colocação de quem tem mais condição financeira, de que tem mais status, né? Então, muitas vezes aquelas outras mulheres que não têm tanto acesso a informações, à literatura, elas continuam silenciadas, né? Então, assim, eu coloquei também essa parte que nós somos capazes, sim, que a gente pode ser uma escritora, ou que você não publique, mas que você possa colocar a sua arte, a sua escrita nas redes sociais, ou numa roda de conversa com outras amigas, que você também seja uma fonte de inspiração também para outras mulheres, né? E também tem textos falando sobre maternidade também, né? Porque também é outro assunto que eu gosto muito, que mais para frente a gente também vai falar um pouquinho, né? Sobre muitas vezes essa cobrança também em relação a quem não é mãe, para ser mãe, né? Que a sociedade também sempre impõe isso. Então, nós, mulheres, estamos sempre colocadas em xeque, né? Sempre tem alguém dizendo como é que você deve se portar, qual é a mulher perfeita, o padrão de beleza, essas coisas, né? Então, assim, tem um pouco disso também aqui. E lendo os textos também dos outros autores também presentes na antologia, também cada um traz um relato, né? Uma poesia são poesias muito diversas e muito bonitas também. E tá bem eclético, né? Quem quiser também poder adquirir essa antologia, ela está à venda no site da editora Contos Livres, está na promoção, R$ 25, se eu não me engano. E é um presentaço, né? Para você presentear uma mulher especial que você gosta, uma amiga, e ou você se presentear também. Então tá muito lindo essa antologia, tá muito diversa. Tenho certeza que quem lê vai gostar muito. Tem conto, tem poesia, tem de tudo um pouco. Gente, acho sensacional isso. Eu queria ver com vocês. Eu acho isso muito bacana quando a gente se posiciona assim e acaba sendo uma referência para algumas mulheres. Eu queria ouvir de vocês, qual é a sensação que vocês têm de estar nesse posicionamento assim, de ser uma referência? Porque vocês dão coragem a outras de poder escrever, de poder manifestar seus pensamentos. Como é que você se sente quando você vê começa a visualizar isso, de que você se tornou uma referência? Você é alguém que acaba sendo alguém que é uma ponte para outros. Como é que vocês se sentem assim? Antônia, Mona Lisa, pode ser qualquer das duas. Mona Lisa quiser, fica à vontade, viu, Mona Lisa? A gente não está te ouvindo. Não estamos te ouvindo, Mona Lisa. O áudio não está chegando. Sim. Agora sim. Certo. Eu acho que, assim, é um exercício da gente, no meu caso, né, de pensar no que eu quero passar, né, inclusive
para as escritoras mais jovens, embora eu também não seja tão velha, mas também não sou tão jovem, né? É nisso, assim, de que às vezes, né, a gente vem de lugares e de status sociais que parecem nos impedir muito de estar e ocupar certos lugares e certos espaços, né? Eu acho que a grande mensagem é sobretudo essa, né? De que a gente pode, né, fazer o que a gente quiser, ocupar esses espaços que a gente quiser. E eu penso também muito nesse sentido da gente seguir o legado das mais velhas que vieram antes da gente, né? De seguir desbravando esse caminho, que obviamente é árduo, é difícil, a gente, por ser escritora, né? No meu caso, uma escritora negra periférica, não vou viver da literatura, tenho consciência disso, porque obviamente o mercado editorial é cruel, e ainda é um mercado editorial extremamente branco, racista, elitista, mas ao mesmo tempo é uma literatura engajada, é uma literatura consciente, é uma literatura que vem para isso, né? Para mostrar que as nossas vozes, a gente não aceita mais que elas sejam silenciadas, né? De que os nossos textos, os nossos escritos, eles têm o mesmo teor, o mesmo rigor, a mesma, às vezes até melhor, né? Potência de que escritores, né, com sobrenomes e com renomes, né? E acho que a ideia é essa também, de inspirar jovens escritores, né, negros, periféricos, novas escritoras mulheres, enfim, inspirar pessoas, né, que vêm ali da subalternidade ou desse status que a sociedade coloca enquanto subalternos, né, para que a gente cada vez mais ocupe esses espaços e que a gente não seja uma minoria, né, sobretudo no Brasil, onde a população negra, por exemplo, é a grande maioria, mas ainda estamos subrepresentados em diversos espaços, inclusive na literatura, né? E aí, pensando nisso, assim, e pensando também nessa trajetória que a própria Conceição Evaristo teve, mas só depois de mais velha, né, que conseguiu um certo status, a própria Carolina Maria de Jesus, né, que só depois de morta e depois de, embora tenha sido reconhecida, ainda viva, depois voltou para a mesma condição social que ela vivia, ou quase a mesma, né? E aí, futuramente, que foi ser reconhecida enquanto uma grande escritora. Pensando também nisso, que assim, né? Eu penso muito no que eu escrevo e na mensagem, sobretudo, que eu quero passar, né? Tanto para as pessoas mais jovens, mas pensando e tentando honrar também essas escritoras mais velhas que vieram antes de mim. Acho que é isso. Antônia? Olha, eu estava, enquanto a Mona Lisa estava falando, eu estava lembrando aqui da minha época de criança, né? Sobre como é importante ter uma figura de representatividade. Porque, assim, na nossa infância, eu não sou tão jovem, falar igual a Mona Lisa também. Não sou tão jovem, também não sou tão jovem. Mas durante toda a minha infância e minha adolescência, eu não tinha referência de ninguém, assim, que me representasse, né? Então, sempre as moças loiras de olhos azuis, olhos verdes, eram o padrão. Então, assim, eu não tinha referência. As bonecas também não tinham bonecas da minha cor. Então, assim, é muito difícil para uma criança, né? A gente não entende, né? A gente começa a se sentir diminuída, a gente mesmo. Muitas vezes eu ficava me perguntando, né? Nossa, eu não sou bonita. Eu escolhida para ser a rainha, né? Então, assim, Verdade. com muitos questionamentos. Não que isso me abale, porque graças a Deus, a minha Tá família, o meu pai. cortando. Deu uma cortada aí. Aqui também cortou. Antônia? Estão travando. Travou. Acho que travou o seu aí. Tá cortando. Tá falhando. E agora? Agora sim. Pode Pronto. continuar. Pronto. Então, como eu estava falando, eu tinha falta dessa referência, né? Dessa representatividade, porque não tive durante minha infância nem durante minha adolescência. Então, isso me acompanhou bastante tempo. Então, assim, eu vejo que é importante
a gente ter essa representatividade para que outras pessoas não se sintam diminuídas. Porque muitas vezes eu me senti diminuída, eu não me sentia bonita, eu não me sentia valorizada, eu me escondia, eu deixava de participar de algumas coisas porque achava que as pessoas iam rir de mim, que eu não me encaixava num padrão. Então, é importante a gente ser uma referência, assim, para as pessoas. Graças a Deus, isso tem mudado bastante. A gente está vendo aí nas novelas, principalmente de emissoras como a Globo, protagonistas negras, Sim. né? Então, a gente não tinha isso, a gente não via isso. Então, graças a Deus, está mudando. E essa mudança, ela começa a partir de pessoas que começam a ser referência para outras. E elas vão acreditando que elas podem ser capazes também de alcançar esse objetivo. Então, quando eu comecei a escrever, eu queria colocar isso, né? Eu queria colocar um texto acessível, evitar usar umas linguagens muito rebuscadas, porque quando eu lia livros de poesias, eu ficava muito confusa com algumas expressões, um vocabulário muito elitizado, eu não entendia muito bem, achava bonito, é igual música internacional, achava lindo a melodia e tal, mas não entendia nada. Então, então eu fiquei pensando, quando eu começar a minha escrita, eu quero escrever de uma forma que as pessoas entendam o que eu estou falando, né? Uma linguagem simples, que seja acessível, que a pessoa possa compreender. Então, assim, sempre quando eu vou escrever qualquer coisa, eu não sou muito boa, assim, de poesia, né? Porque tem que obedecer o poema, por exemplo, tem que obedecer uma métrica. Mas, assim, eu gosto de escrever textos de variados, né? Gosto de escrever sobre a humanidade, sobre pessoas. Eu não tenho essa dificuldade. Eu tenho dificuldade, assim, com rima, né, com estrofe, essas coisas, né? Eu tenho essa dificuldade, mas, assim, de criar pensamentos, né, de colocar o que eu estou sentindo, eu não tenho essa dificuldade. Eu até gosto de ser bem versátil, apesar de, como eu falei, né, no início, de gostar mais da parte da literatura infantil, que é a que eu me identifico mais. Então, assim, eu acho muito importante nós termos referência. Aqui, essa noite, nós estamos com 3 mulheres negras e sendo referência. Quando eu olho o currículo da Cleide, assim, eu fico com vontade de postar a Cleide todos os dias no meu stories. Porque, Cleide, você é incrível. Assim, o teu currículo, a tua história, e assim, não é fácil a gente chegar a esse lugar. A gente sabe que não é fácil. Então, é 2 vezes mais ou 3 vezes mais que você teve que mostrar que você era capaz, né? Então, assim, é uma pessoa que dá um orgulho pra gente, que traz essa representatividade, sabe? Então, assim, eu me sinto muito bem quando eu tô no meio de pessoas, de mulheres. Não estou querendo defender aqui que as mulheres negras são melhores do que as brancas, não é nada disso. Mas eu me sinto muito bem quando eu vejo mulheres negras sendo representadas, mulheres negras que levam uma bandeira de empoderamento, sim, de beleza, sabe, de literatura. Então, assim, eu me sinto super bem em estar dividindo espaços com essas mulheres que têm muito a acrescentar para outras meninas que não têm condição, da periferia, né, que tem pouco estudo, que não tem estímulo, que são desacreditadas. Então, eu acho que isso é muito importante. Muito bacana isso, muito bacana ouvir vocês falando isso, porque quando a gente tem consciência do nosso lugar, do nosso espaço e do que a gente pode levar para as pessoas, eu acho que isso é um divisor de águas. Não é só escrever. Quando você tem consciência do que você escreve, outros estarão lendo e pode mudar a vida daquelas pessoas. Isso é muito sério. E é muito bacana quando as pessoas têm essa consciência. É muito legal você conseguir abrir portas para que outras pessoas entrem. Então, é muito bacana. É difícil, é uma jornada difícil, mas é bacana demais. Igual a gente fez, viu lá no Congresso, meninas novas, sabe? E já com esse desejo de escrever, quem dera que a juventude tivesse esse posicionamento e mais quisessem escrever, eu acho que seria sensacional. Nós estamos chegando quase ao final, meninas, quase, ainda falta um pouco, mas eu também queria falar sobre, perguntar para vocês sobre qual a importância de escrever em uma sociedade que ainda é marcada, sabe, pelo machismo. Eu começo de novo?
Pode ficar à vontade. Fica à vontade. É um tempo para, né, dar uma refrescada na garganta. Certo. Eu acho que, assim, tem uma escritora nigeriana, que é a Chimamanda, que eu acho ela incrível. Ela tem um texto relativamente curtinho, que é O Perigo da História Única, né? Que eu acho extremamente importante, porque acho que fala um pouco sobre isso. Fala sobre outras coisas também, mas fala sobre isso, né? Sobre a importância da gente, de certa forma, tomar o que é nosso, né? Porque é isso, assim, durante muito tempo falaram sobre nós, falaram por nós, e nossas vozes eram constantemente silenciadas, né? Eu acho que a importância é sobretudo essa, assim, a gente, além de se colocar, a gente se impor, a gente contar as nossas próprias narrativas, né? Escolher o que a gente quer contar, de que perspectiva a gente quer falar, como nós queremos falar sobre nós, sobre as nossas vivências, sobre nossos universos. E aí é isso, assim, acho que nada é melhor do que nós para falar de nós mesmos, do que nos atravessa, né? Daquilo que para a gente é o essencial. E aí isso pode ser de diversas formas, de diversas linguagens. E aí é isso, assim, a gente ainda vive numa sociedade extremamente machista, patriarcal, e que ainda reproduz um monte de preconceitos, de estigmas. E aí daí acho que a importância e a força de mulheres, né, falarem sobre si, sobre seus universos. E aí, às vezes tem essa história de que mulher só escreve poesia romântica. E não necessariamente. E se for, tudo bem também, porque é algo que nos atravessa e que às vezes é algo que está carregado de machismo. E eu acho que a gente não perde qualidade literária se a gente quiser falar, né, de poesia romântica, de algo desse tipo. Então, acho que tudo é válido e acho que a gente consegue explorar diversas temáticas, diversas narrativas a partir de perspectivas que têm tudo a acrescentar à literatura, né? Assim, de modo geral. Acho que é isso. Antônio? Exatamente. Eu acho, concordo plenamente com a Mona Lisa, né? E eu vejo hoje muito, assim, apesar da gente estar avançando, mas eu vejo que ainda existe sim muito machismo ainda envolvido, não só na parte da literatura, mas em todos os outros lugares, né? Por conta de que os homens, não são todos, não estou generalizando, mas uma grande parte, eles acham que nós mulheres estamos disputando com eles sobre poder, né? Eles não entendem que a gente está lutando para a gente também ter o nosso direito, nosso valor reconhecido, porque assim, eu me pego em pleno século XXI, lendo todos os dias, quase que de forma repetida, assassinatos de mulheres, né, gente? Violência doméstica. E não é uma coisa, porque a gente pensava que era algo só na periferia. E hoje a gente vê em vários lugares da sociedade. Ela atinge várias mulheres, classe alta, classe média. Então, assim, eu vejo que a gente precisa, assim, trazer essa literatura com a nossa voz como uma forma também de um grito de liberdade, um grito de socorro também, né? Porque eu vejo que cada vez mais a gente precisa, sim, estar engajando e encorajando as mulheres, sim, para que elas possam, sim, continuar ocupando os espaços que elas desejam, os espaços que elas quiserem. Então, eu vejo que é importante uma literatura feminina feita por mulheres, sim. E não deixar morrer também as literaturas que estão aí, que outras mulheres trouxeram para a gente, como a Mona Lisa mesmo citou, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, entre outras mais, que estão aí escrevendo divinamente bem, ganhando prêmios, ocupando espaços. E a gente precisa, sim, cada vez mais se fortalecer e continuar lutando por esse direito que é nosso, que não é sobre uma questão de medir poderes, mas é sobre uma questão de igualdade, porque é inadmissível
uma mulher ser tratada como se fosse um objeto, uma mulher não ter o direito de usar a roupa que ela quiser, ou andar com medo de ser violentada, de ser molestada. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, e é através da literatura, é através da informação, é através dessas conversas que a gente tem com outras mulheres, meninas de todas as idades, que a gente vai construindo um lugar melhor para a gente morar, para os nossos filhos, nossos netos, né? As pessoas que a gente ama. Então, assim, eu acredito que a gente precisa, sim, falar. E a literatura feminina, como algumas pessoas acham que a gente escreve só sobre o amor, e o amor ainda é tudo, né, gente? O amor ainda é aquele sentimento que é insubstituível, né? Então, assim, quando uma mulher ela fala sobre o amor, ela fala sobre diferentes tipos de amor. Não é só aquele amor romântico idealizado nas poesias que muitos homens, autores homens, contam. Ela fala de diferentes tipos de formas de amar, né? É o amor pelo filho, o amor pelo amigo, o amor de uma mulher por outra mulher. Então, são diferentes formas de amar e ela reproduz isso muito bem. Ela não faz um estereotipo, né, de um tipo único de amor, como muitos poetas ainda fazem, né? E sem discriminação também, porque a mulher tem esse poder também de transcorrer na poesia sem fazer discriminação, né? Então, assim, isso é o mais bacana, né? Sem enaltecer uma beleza, né? Essas coisas. Quando a gente está contando do amor, a gente fala do nosso sentimento. A gente não idealiza aquele homem perfeito, aquele cara musculoso, ou de olhos azuis, alto, moreno, bonito, sensual. Eu, pelo menos, nunca li nenhum poema de mulher, um texto de mulher com esse homem romântico, como a gente vê, né, o pessoal, outros autores idealizando uma beleza padrão de mulher, né? Bem, gente, eu tenho uma última pergunta aqui, mas depois eu vou pedir para vocês, cada uma ler um texto aí, né, para a gente finalizar, mas no livro também tem participação masculina. Vocês acham que é importante o olhar do homem de forma mais sensível, em que questões delicadas do cotidiano feminino, como, por exemplo, relacionamento abusivo? Eu considero importante sim, porque eu acho que são problemáticas que, obviamente, afetam, sobretudo, as mulheres, mas que também diz respeito aos homens, né? Afinal, na maioria das vezes, eles são os agressores. Então, acho que é importante esse movimento dos homens refletirem sobre essas questões, né? Eu acho que, obviamente, a gente tem que ter um cuidado para não cair nisso de continuarem falando sobre nós, nas perspectivas deles, né? Mas eu acho que é esse movimento de refletir e pensar criticamente, de forma mais sensível, sobre essas temáticas é importante, é extremamente válido, né? Às vezes também tem esse lance de que, às vezes, dependente do grupo, desse grupo, de onde esse homem é, ele não vai ouvir uma mulher, infelizmente, a gente sabe que é a realidade. Então, acho que é importante, tanto homens como mulheres, refletirem sobre essas questões sociais, de modo geral, né, que acabam afetando e sendo, ou pelo menos deveria ser, algo que todo mundo deveria se voltar, se questionar e refletir, né? E aí eu acho que, levando em consideração esses motivos, eu acho que é importante, sim, a gente ter esse momento de reflexão. Isso mesmo. O que eu achei mais legal, essa participação dos meninos, é que a princípio a gente não queria. A gente queria a antologia direcionada só para mulheres. Mas depois a gente ficou pensando, né, que seria importante, já que a gente quer falar essa literatura nova, da voz à mulher, mas a gente queria também não demonstrar que a gente está com um certo feminismo exacerbado de querer ser a certa da relação, de querer ser superior, nada disso. A gente quis também mostrar que o empoderamento não se trata de forma de medir poderes, né? Então a gente queria também ter essa visão masculina, porque eu acredito que é importante a gente também mudar a cultura de criação em relação ao sexo masculino, porque eu ainda vejo que a criação do menino ainda é muito diferente da criação das meninas, né? Que as meninas ainda continuam sendo criadas para fazerem as coisas certinhos, né? Para
usar uma roupa que não revele as curvas, né? Não falar palavrão, né? Tem todo um processo, enquanto que o homem tem certa mais liberdade, né? Ele é estimulado até a sexualidade, a entrar na sexualidade precocemente para demonstrar uma certa virilidade. Então, eu acho importante que a gente tenha essa mudança de tratamento em relação ao homem, que está muito enraizada ainda culturalmente, né? Então, eu achei que foi importante também a gente dar voz a esses homens, que existem sim muitos homens sensíveis, pessoas que abraçam a causa da mulher, que andam junto com a causa que a gente defende, né? Então, eu acho importante homens também falarem com outros homens e homens falarem com mulheres a respeito desses temas, né? Que são tão sensíveis ainda e principalmente hoje mais do que nunca com toda essa violência que a gente vê todos os dias nos noticiários, né? Então, eu acho importante a gente criar uma cultura diferente em relação aos homens, que a gente possa ter uma perspectiva de homens mais sensíveis. Eu acho isso que é importante para o futuro, né? Dessas novas gerações masculinas. Isso é muito importante, é bacana, porque a gente tenta trazer um equilíbrio, né? E isso eu acho que são verdades que precisam ser ditas. Então, a gente trazer pelo menos um pouco desse equilíbrio, não é cessar a voz masculina, mas também abrir espaço para que a feminina também possa ter condições de falar também. Então, eu acho que tudo é questão de ponderação. Eu acho que a gente precisa ponderar muita coisa. Isso é muito interessante. Para você ver que é uma obra muito bacana de vocês, antologistas, estão de parabéns. Isso é muito legal, formidável essa ideia, esse trabalho, muito bacana. Eu queria ouvir vocês, Mona Lisa, você tem um texto aí separado para falar para a gente aí? Tenho sim. Eu falei mais cedo, né, do texto que era profana, né? Eu vou recitar ele. Ele não é tão grande, então acho que dá certinho. Talvez eu seja mesmo tudo isso que andam falando por aí. Vagabunda, safada, sem pudor. Talvez eu seja mesmo a ovelha negra da família. Um peso morto, sim, senhor. Talvez eu seja mesmo nascida e criada para o desamor. Um grande defeito de cor. Talvez eu seja mesmo grande demais para você e todo esse dissabor. Talvez eu seja mesmo doida, varrida, bruxa, macumbeira, digna de tanto temor. Talvez eu seja mesmo felina, nítida e cruel. Ou talvez eu só não esteja ao seu dispor. Meu Deus, forte. Muito forte. Parabéns, muito forte. Foi Mona Lisa um pouco recente, né? O Conversas de Bar, é isso? É isso. Lançando também um livro. Isso. Maravilhoso. Mostra aí, divulga, Mona Lisa. Mostra aí. Isso. Maravilhoso. Conversa de bar, histórias de quase amor, mas é isso, né? Atravessa a temática, mas fala também de outras questões que atravessam a existência de mulheres negras, né? Muito e aí o lançamento oficial é agora em agosto. Sim. Mas ele já pode ser comprado, né, na Wiclap também, para quem tem interesse, ou comigo, falando comigo também. É isso, assim. Repete, tá aí, né, repete seu arroba aí, Mona Lisa, para poder eles precisarem entrar em contato com você. Também é @pretagrafia. Muito bem, Mona Lisa. Arrasando sempre. E também, antes de eu ler aqui o meu texto, né, que eu separei para ler, eu queria também... Cortou, Antônio. Acho que travou de novo. Tá me ouvindo? Estou, agora sim. Queria dizer que eu estou muito feliz, porque a gente vai estar lançando também, viu? Junto, a Mona Lisa vai estar de novo com a gente também, né? Nessa nova antologia que é Mar de Poesia, que agora sim, um livro com vozes totalmente femininas, maravilhosas, né? Do nosso congresso literário que tivemos. Vai vir muita coisa boa nesse livro. E estou muito feliz, né? A gente também está pretendendo lançar ele em agosto, se Deus quiser, tudo certo, né? Cleide também vai estar participando, maravilhosa. Então vai ser um livro muito potente também, viu? Aguardem, Mar de Poesia, tá?
E eu separei um texto aqui falando sobre essas mulheres, né, que muitas vezes não são ouvidas, mulheres invisíveis, é o nome do texto. Elas estão por toda a parte. São mulheres que carregam o peso do mundo nos ombros. São mães que criam os filhos sozinhas. Trabalhadoras que nunca são promovidas. Idosas esquecidas em quartos silenciosos. São meninas violentadas. O invisível se manifesta de muitas formas, na falta de respeito e reconhecimento, até no silêncio exigido. Mas quando uma de nós ergue sua voz, é possível desfazer o engano de que somos mulheres invisíveis. Esse foi um dos que eu mais gostei nessa Meu antologia, né? Só mulheres fortes, ó. E São fortes. muito obrigada. Aproveitando para agradecer a Mona Lisa mais uma vez. Mona Lisa, muito obrigada pela sua participação nos nossos projetos. Sucesso no lançamento do seu livro, tá? Tive a oportunidade de conhecer a Mona Lisa há um tempinho atrás, muito tempo atrás, quando a gente fazia um curso juntas aqui no Centro Cultural do Bom Jardim. E foi a partir dali que nasceu o meu sonho pela escrita, né? Porque eu comecei despretensiosa e conheci a escrita periférica, tantas pessoas maravilhosas, assim, escritores talentosíssimos, a Mona Lisa é uma delas, e que foi um pontapé inicial para eu começar também meu processo de escrita, que antes eu escrevia e guardava tudo comigo, tinha vergonha. E aí, a partir daí, começou essa nossa caminhada, e estou muito feliz da Mona Lisa estar junto com a gente em mais um projeto também que vem pela frente. Então, foi maravilhosa essa noite, né? Obrigada, Cleide, também. A gente está no mês do escritor, e essa live, né, abrindo os trabalhos do mês do escritor, foi maravilhosa, contada por 3 mulheres incríveis. Espero que vocês tenham gostado. Legal. Eu vou ler um texto para a gente fechar. O meu texto ele fala sobre o voo da liberdade, sobre tudo isso que a gente falou, sabe? Mulheres, eu acho, nossa, eu estou muito feliz. Vocês dois são uma inspiração. Muito feliz com vocês. E o texto fala assim: o voo da liberdade. Ela não quer mais histórias, mais contos de fadas. A bem da verdade é que ela nunca quis. Não quer o príncipe do castelo. Ela não quer ser salva. Ela já sabe se cuidar. Já desceu sozinha da torre e ninguém a fará voltar. O cavaleiro, com toda a sua elegância em cima do cavalo branco, já não ganha mais o seu coração. Dizem por aí que ela já não sonha mais, que rasgou as vestes de princesa, que a liberdade a seduziu, mas ela vive sorrindo pelo caminho, mesmo quando anda sozinha, pois a felicidade de ser ela mesma a tornou independente, sonhadora e livre. Ela dança na melodia daquilo que lhe faz bem. Ela quer deixar um legado, um marco da sua verdadeira história, e não aquela inventada por uma sociedade tão hipócrita. Que a sua história seja contada nas ruas, nas rodas das meninas, que aproveitou a vida, o encanto de poder dizer não quando quis, abraçando o sim quando sentiu que não custaria sua liberdade. Voou, correu, se lançou gritando diante do vento: sou responsável pelos passos que dou. Não a perfeição, é apenas a vontade de viver aquilo que ela escolheu ser. Obrigada, meninas, por essa noite incrível. Cleide. Deixa aí também o seu arroba. Cleide também tem livros maravilhosos. Sensacional. Escritora de primeiro nível, tá, Cleide? A gente tem orgulho de ter mulheres como você nos representando, viu? E muito obrigada por ter, mais uma vez, colaborado. Obrigada por fazer parte do nosso grupo, né? Por representar tão bem as mulheres em todos os campos, né? Na literatura, na arte, né? No trabalho, na sua profissão, sabe? Como você é como pessoa, a sua essência, enfim. Precisamos de mais mulheres assim como vocês, tá? Então, muito obrigada. E mais uma vez, lembrando, quem quiser adquirir a nossa antologia Mulheres de Fortal, tá? Tá à venda pela editora Contos Livres no site, certo? Só acessar lá,
Está no preço muito bom e você vai poder ter muitos textos bacanas, sabe? Tem de tudo um pouco, como eu falei, tem conto, tem poesia, tá maravilhoso, né? Não é porque a gente está na antologia que está fazendo a propaganda, não, mas realmente está sensacional. E o Mar de Poesia, que é o novo lançamento, vai estar melhor ainda, porque vão ser 12 vozes, né? Então vai estar mais potência ainda. E brevemente a gente vai estar também fazendo live de divulgação, lançamento, vai vir muita coisa bacana por aí, viu? Então, agradecer mais uma vez a Cleide, a Mona Lisa, muito obrigada e todo mundo que assistiu nossa live, viu? Obrigado, gente. Show mesmo. Nada. Uma boa noite para todo Boa mundo. noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Cleide, não esquece de salvar a live, viu, amiga? Pode. Tchau, gente. Depois de assistir, né? Depois assistir a live integral lá no nosso Instagram, viu? Sim. Tchau. Beijinho. Tchau. Até a próxima, gente. Até.